Obrigado pela recepção calorosa da igreja. Primeira vez que eu vejo minha foto ali, porque a televisão aqui não funcionava. Então, meus irmãos, vocês estão bem? Amém. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia lá em João, capítulo 3. Novo Testamento, João, capítulo 3. Calma, Pedro. Pedro tá... Alguém ora pelo Pedro ali que ele vai desmaiar daqui a pouco. Vamos lá, meus irmãos, a gente vai ler dois textos hoje, bem próximos um do outro. A gente vai ler um pedaço do capítulo 3, depois vamos ler um pedaço do capítulo 4, mas antes da gente ler, já vão colocar ali na tela, eu queria compartilhar com vocês o panorama histórico dessa história, mas não só dessa história, mas de tudo que aconteceu com Israel, numa visão geral, desde a época da monarquia, onde tinha o reino lá com Saul, rei Davi, certo? Então, para a gente entender, existia um reino em que Saul era rei, depois veio Davi, depois Davi morreu. Quem entrou no lugar de Davi? Salomão. Quando Salomão morreu, o governo estava passando por uma crise política, o governo de Salomão, no finalzinho. Então, quando ele morreu, o filho dele assumiu o trono, mas também outras pessoas, outros funcionários ali, outros trabalhadores dali do reino, eles se revoltaram, se juntaram com as outras tribos de Israel e dividiram o reino. Então Israel, que era uma nação só, ela ficou dividida entre o reino do norte e o reino do sul. Israel em cima e Judá embaixo. 10 tribos em cima e 2 tribos embaixo. Assim ficou dividido o reino. Então a gente teve a parte do reino unido, reino unificado. Depois a gente teve um momento em que o reino ficou dividido, que é isso que a gente está falando. E nesse momento em que o reino ficou dividido, como eram duas regiões diferentes, 2 povos diferentes e tudo mais, a capital de Judá, que era o reino do sul, que era o rei que seguia a linhagem do rei Davi, era Jerusalém. Todo mundo conhece. Jerusalém foi a capital de Judá, do reino de Judá, o reino do sul. Fica bem parecido com Game of Thrones. Quem gosta aí, um negócio bem de reino. E o reino do norte, a capital que foi colocada como o reino do norte, de Israel, o reino de Israel, foi Samaria. Vocês já ouviram falar de Samaria? Então, esses 2 reinos, que antes eram um só e agora estavam divididos, e daqui para frente nessa divisão, eles não vão ser amiguinhos, eles vão ficar guerreando um contra o outro. De vez em quando eles vão se aliar contra o inimigo do outro para tentar alguma coisa, às vezes eles vão tentar fazer umas pazes, alguma coisa, mas eles não vão ser mais aqueles amiguinhos. O tempo passa, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles ficam naquela de idolatria, desobedece, Deus levanta um rei, o rei às vezes faz algo bom, às vezes se perde. Só que o reino do norte, de Samaria, eles erraram, vamos dizer assim, erraram um pouco mais. Então o castigo para eles foi um pouco mais pesado. Passado um tempo, foi se levantando o império da Assíria, e esse império assírio, ele invadiu Israel, esse reino do sul, que não era da descendência de Davi, o reino do sul, que se revoltou. Quando o império da Assíria entrou em Israel, o tipo de domínio que eles fizeram ali era aquele domínio de extermínio. Então, quando a Assíria entrou em Israel, no reino do norte, eles exterminaram tudo e todos. Não vai sobrar ninguém. Quem conseguir fugir, fugiu e não volta mais. Quem ficou, mata todo mundo. Mata todo mundo. Então, o reino do norte, o reino de Israel, foi exterminado, deixou de existir. Amém? Deixou de existir. E o reino do sul, o que aconteceu? Passou mais um tempo, eles conseguiram escapar dos assírios, mas veio um império ainda maior, o império da Babilônia. Só que a Babilônia,
eles tinham uma forma de domínio um pouquinho diferente. Eles não exterminavam os povos que eles dominavam, eles levavam cativo, eles levavam para um exílio. Então, eles deixavam naquela terra as pessoas mais pobres, as que não tinham valor nenhum, que não servia para nada, deixava ali, abandonava a terra e leva quem é mais especial, quem é mais inteligente, quem é mais forte, quem é mais bonito, né? Bruno, você ia? Não sei, ele está em dúvida. Não ia não? Então ia só o pessoal mais alto, os melhores daquele povo eram levados, mas não eram levados para viver no bem e no bom, eles estavam ali como servos, como povo dominado. Era assim que a Babilônia fazia. Não pense que pela Babilônia poupar, entre aspas, a vida, não era violento. O povo da Babilônia era tão violento quanto os outros, dominava na força, no sangue, mas eles pouparam a existência do reino de Judá, o reino do sul, que é a descendência de Davi. Acontece que esse povo foi ficando ali, cativo da Babilônia, até que passa mais uns tantos anos, e vem um outro reino, um império ainda maior, que eram os persas, os medo-persas. Isso a gente aprende na escola, que a galera já faz um tempo que não lembra disso, mas na Bíblia a gente também estuda, tá? Então vem os medo-persas, um império ainda maior, toma conta de tudo, só que os medo-persas, eu vou falar só os persas para ficar mais fácil, eles tinham outra forma de dominar o povo. Eles não pegavam e escravizavam assim como a Assíria fez, como a Babilônia fez, eles não exilavam. Eles preferiam devolver o povo à terra em que eles pertenciam e cobrar alguns impostos para aquele povo pagar. Assim o povo ia ficar um pouquinho mais feliz e ia se revoltar menos. A chance de dar ruim era menor. Era assim que os persas faziam. Então o povo que estava exilado na Babilônia foi liberado para voltar para a casa deles, e ali o povo volta, ali para Judá. E acontece um fenômeno. Por quê? Lá na Assíria, lembra que eu falei que a Assíria exterminou o reino do norte? Para aquela terra não ficar vazia e aqueles que conseguiram fugir voltassem e começassem tudo de novo, eles enchiam aquela terra com estrangeiro. Então, quando o povo de Israel, o reino do norte, que fugiu, quando eles voltaram, aqueles sobreviventes, eles começaram a se misturar com aqueles estrangeiros que estavam ali. Então, numa visão geral dos semitas, do povo de Israel como um todo, aquele reino unificado, eles já viam esse reino do norte como um pessoal meio misturado. Eles já não eram puros, eles já não eram simplesmente israelitas, judeus, a descendência pura de Abraão. Não, agora eles eram um povo misturado de diversos outros estrangeiros, com outros tipos de religiões, com outros tipos de pensamento. E aí começou a haver uma rixa, uma rivalidade ainda maior entre o reino do sul, Judá, e as pessoas que ficaram repovoando aquela região do reino do norte, que foi exterminado. Então, quando a gente vai chegando mais para perto da época de Jesus, que já é o Império Romano, depois dos persas vem outro império, de Alexandre o Grande, o Império Grego, né, da Grécia ou da Macedônia, se você preferir. Depois desse império vem o maior de todos que a gente lembra, que é o Império... Não, vocês sabem, não precisa ficar tímido. O Império Romano. Dizem na internet que todo homem pensa pelo menos uma vez no mês no Império Romano. Eu não sei se os homens daqui da igreja esse mês já pensaram. O mês começou essa semana, então eu já fiz vocês pensarem. Essa marcação está em dia. Vem o Império Romano, e o Império Romano segue essa mesma forma de domínio. Eles iam cobrando impostos daquele povo, eles iam levantando fortificações, edificações, construções, eles valorizavam aquele ambiente para poder aumentar ainda mais o comércio. Aumentando o comércio, circulava mais dinheiro, circulando mais dinheiro, pagavam-se mais impostos, pagando mais impostos, eles ficavam mais ricos. Então assim funcionava o Império Romano. Só que tinha o povo que estava na região do norte e o povo que estava na região do sul. E aquele conflito, que antes eram de dois reinos, passou a ser algo agora também religioso, porque o pessoal de Judá, o pessoal de Jerusalém, olhava para o pessoal de Samaria e via ele como um povo impuro, porque se misturou com outras pessoas, se misturou com outras religiões. Por isso eles não se davam nem a possibilidade de conversar entre si.
Porque, meu Deus do céu, eu vou deixar o meu filho, o meu homem, o meu marido, a minha esposa, o meu mestre da lei, ou alguém da minha tribo, da minha cidade, conversar com uma pessoa de Samaria? Sei lá o que ela vai falar, sei lá o que ela vai distorcer. Por isso existia essa inimizade. Quando a gente fala de Jerusalém e Samaria, a gente lembra, já pensa logo, pelo menos eu, é uma rixa tipo Brasil e Argentina, Flamengo e Vasco. Não, meus irmãos, era algo além disso. Não era só uma rixazinha, era algo profundo, cultural lá dentro. Eles cresciam sabendo que não poderiam se comunicar, porque o outro povo era impuro, o outro povo tinha deixado a pureza de lado. Vocês conseguem entender esse contexto? E aí, então, quando a gente está no Império Romano, que já é o momento em que a gente vê o Novo Testamento, Jesus Cristo ascendendo, se revelando, a gente vê alguns grupos, 3 principais grupos, dos mestres da lei, dos religiosos, dos conhecedores da palavra. Eu vou falar esses 3 rapidinho, não vou me aprofundar, não vou falar nada teológico, é bem simples para a gente entender. Tinham os escribas, a gente encontra os escribas. Quem eram os escribas? Pessoas que escreviam. Eles escreviam e depois escreviam de novo as escrituras, aí depois faziam outras cópias, aí depois faziam outras cópias. Só que como eles escreviam e conheciam a palavra, alguns deles até interpretavam. Não deveria ser a função deles, mas alguns interpretavam, davam interpretações e aí seguiam. Tinha outro grupo também, os saduceus, um grupo mais alta classe, uma galera um pouquinho mais rica, não eram tão numerosos, mas era um pessoal tão importante quanto. Eles acreditavam, eles eram muito fiéis à lei escrita, mas aquilo que era falado, aquela lei oral que era passado de pai para filho, de ouvido em ouvido, eles não acreditavam muito nisso, e não acreditavam que era possível a ressurreição. Isso difere a gente um pouco deles. Um pouco não, bastante, né? É um ponto central. E o outro grupo, que é o mais conhecido e é que a gente mais coloca no fogo, que são os fariseus. Esses eram a galera mais popular, eram os mestres da lei mais populares, era o que era mais fácil de encontrar, eram mais conhecidos, tinham bastante influência também entre o povo, e eles eram muito apegados à lei escrita e à oral, a lei que era falada de um para o outro, mas de forma que eles eram tão taxativos, que isso vai ser um problema para eles, quando Jesus está com eles e para aquele povo todo de Jerusalém, aquele povo todo de Deus que está ali. Então, nesse grupo de fariseus, é que a gente encontra um personagem chamado Nicodemos, e nós vamos ler sobre Nicodemos agora, amém? Amém. Então, vamos lá. Capítulo 3, a gente vai ver do verso 1 ao 10, e depois a gente vai dar um pulo lá para o verso 16. Então, acompanha comigo. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Lê comigo esse verso 1 de novo aqui na tela, porque eu não sei, algumas versões vai estar escrito o principal, um dos principais, mas eu quero que você leia essa palavra, depois vocês vão entender o porquê. 3, 2, 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Vamos adiante até o 10. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Verso 10.
Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disto? Aí a gente pula lá para o verso 16, que é muito conhecido, que diz: porque Deus... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, que esse verso 16 é maravilhoso, né? Quem cresce na igreja tem que decorar. Faz parte da escolinha, da escola dominical, tem que decorar João 3,16, não tem outra. Mas vamos lá, já que a gente inseriu todo esse contexto e a gente inseriu falando de Nicodemos, quem era Nicodemos que a gente entende aqui nesse texto? Nicodemos era um fariseu, não era qualquer fariseu, era um reconhecido fariseu. Está aí o motivo do porquê eu falei para ler ali na tela o príncipe, só porque vai estar no título, só isso. Jesus, o príncipe e adúltera, só isso, tá bom? Então, Nicodemos era um fariseu. Lá no primeiro verso a gente vai ver as características que a Bíblia já revela dele, que o apóstolo João revela. Ele era o príncipe dos judeus, um dos principais dos judeus, ele era uma liderança dos judeus, ele era um fariseu muito respeitado, e a gente vai ver lá no capítulo 7 do livro de João, que Nicodemos, ele era um integrante do Sinédrio, talvez até do grande Sinédrio, aquele Sinédrio que depois vai fazer o julgamento ali com Jesus e vai levar para os romanos lá decidirem, autorizarem a morte de Jesus. Mas Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio, pelo menos da região em que ele morava. Ele tinha essa autoridade, você pode conferir isso lá no capítulo 7, onde ele tenta defender Jesus em algum momento, mesmo que timidamente. Esse é Nicodemos. Ele, só por aí, só para você saber o que é Sinédrio, era uma espécie, assim, bem entre aspas, tá? Era uma espécie de tribunal do povo de Israel. Então, se tinha pequenas causas, ia no Sinédrio, eles resolviam. Se aquele Sinédrio não conseguia resolver, levava para o grande Sinédrio, algo ainda maior. Aí, em casos em que eles queriam imputar uma pena de morte, como aconteceu com Jesus, aí levava para os romanos, porque os romanos tinham que autorizar isso. Então, Nicodemos, ele tinha essa autoridade no Sinédrio. Então era um cara que tinha conhecimento, era um cara que sabia se portar, era um cara respeitado, não apenas entre os mestres da lei, mas entre todos os judeus. É esse cara que a gente está vendo aqui, nessa introdução. E o que Nicodemos faz? Ele vai encontrar com Jesus. Ele faz isso à noite, num ambiente mais escuro. A Bíblia não deixa explícito o porquê. Nós entendemos que ele faz isso para não ser visto, porque de repente ele tem um pouco de vergonha dos outros fariseus verem ele tem medo do que as pessoas podem pensar. Mas uma coisa é, um homem que faz parte do Sinédrio e sendo responsável por aquelas pessoas e a mensagem que era pregada, e Jesus era um pregador, Nicodemos também tinha a responsabilidade de saber qual era a intenção de Jesus ali. Nicodemos precisava entender, então ele pode ter ido tanto por admiração, como ele pode ter ido apenas para investigar qual era a intenção de Jesus. É claro que nós já conhecemos essa história, nós já sabemos como é que Nicodemos vai chegar, vai perguntar, então a gente entende que havia, sim, admiração de Nicodemos por Jesus. Mas eu quero te convidar a olhar com a ótica de quem estava naquela cena. Imagina os discípulos, se é que tinha algum discípulo ali com Jesus, nessa reunião com Nicodemos. Imagina como é que não estava a atenção das pessoas que sabiam daquela reunião. Meu Deus, um mestre da lei, o principal, o príncipe dos judeus está aqui conversando com Jesus, e nós sabemos que Jesus tem feito maravilhas, nós sabemos que Jesus já é um cara que traz uma pregação que quebra paradigmas. O que será que vai acontecer? Será que Nicodemos está vindo aqui simplesmente para admirar Jesus, ou ele está vindo aqui para tentar pegar algum gancho solto, algum fio solto do que Jesus vai pregar e vai já começar a tentar aprender? Existia uma tensão. Existia, precisamos olhar com a ótica de quem estava lá. Vocês estão acompanhando comigo? Então, conversa vai, conversa vem, Jesus vai ali tratando Nicodemos. O tratamento de Jesus também já é chegar com uma pergunta, com um direcionamento, né, com o pé na porta, tem que nascer de novo. E aí Nicodemos não entende, um mestre da lei não consegue entender
uma palavra que Jesus está dizendo, uma direção que Jesus está dizendo, uma revelação que Jesus está dizendo. Mas aquela conversa vai acontecendo, e a cada momento que Nicodemos vai tentando entender, ele vai perguntando, ele vai retrucando, Jesus vai ampliando aquela conversa, ele vai escalonando aquela conversa para algo maior. Jesus vai trazendo outras revelações para Nicodemos, Nicodemos vai ficando cada vez mais perdido, até que Jesus fala: meu Deus, mas você é um mestre de Israel, você não está conseguindo entender nada. Um grande mestre, um grande pregador está na frente de Jesus, Jesus revelando grandes coisas para ele, e ele não consegue entender, mas Jesus está ali instigando Nicodemos. Jesus conhece o coração de Nicodemos, Jesus conhece o coração de todos os homens, e ele está ali instigando Nicodemos para ver até onde vai a admiração, o desejo, a curiosidade, a fome de conhecimento de Nicodemos. Mas ali era uma conversa de alto nível, pelo menos era o que esperavam, um grande mestre com o grande mestre Jesus, que mais para frente vai se revelar como o próprio Deus. Mas a realidade é que não estava acontecendo essa conversa de grande impacto, porque Nicodemos não acompanhava o raciocínio. Independente disso, independente de Nicodemos não conseguir acompanhar o raciocínio de Jesus, Jesus solta o que até então vai ser a maior revelação da história da humanidade. Já tinha sido falado algo sobre isso, e eu vou mostrar para vocês. É o único momento que eu vou lembrar de cabeça, e eu vou pedir para vocês abrirem lá em Gênesis 3. Gênesis 3. Essa revelação já tinha sido dada antes, mas não de forma tão explícita, mas ela já havia sido contada. Deixa eu abrir aqui Gênesis 3, para eu confirmar o versículo, porque essa eu não escrevi, foi de cabeça. A galera dos jovens aí da escola dominical vai me lembrar, o proto-evangelho, quem estava lá vai lembrar na aula. Gênesis 3, deixa eu ver, me ajuda aí, meus irmãos, é o momento em que Deus está falando com a serpente, dando castigo para a serpente. 15, cadê? Isso aí, obrigado. Quem falou? Deus te abençoe, pastor. Está vendo? Vem para a escola dominical, está melhor que eu. Gênesis 3, verso 15, isso aqui o pecado já aconteceu, o caldo já entornou, já deu ruim, Deus está dando só a sentença, e a primeira ele já começa, então, no 14, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás, todos os dias da tua vida. Verso 15, e aqui que está o proto-evangelho, que eu vou explicar para vocês. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por que isso é o proto-evangelho? Alguns teólogos consideram e nomeiam esse verso como proto-evangelho, porque logo no começo de tudo, gente, o homem acabou de errar. A gente está no 3º capítulo da Bíblia. A Bíblia é enorme, mas no 3º capítulo, esse proto-evangelho revela para a gente que já existia um plano de salvação para a humanidade. O que Deus está falando aqui para a serpente, para Adão e para Eva, que estão no mesmo ambiente, é que, por conta do que a serpente havia feito, Deus colocaria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E nós que temos o privilégio de estar anos à frente, nós sabemos o que aconteceu. Qual é a descendência de Eva? A humanidade, o homem. E o homem vai de geração em geração, em geração em geração, até chegar em um homem chamado Jesus. Responde, Jesus. Jesus é descendência de Eva. Amém? Da descendência dela. E quem é Satanás, se não a descendência da própria serpente? Então, quando Deus desfere essa sentença para a serpente, Ele está dizendo: você vai ferir o calcanhar do homem, você vai ferir o calcanhar do filho dessa mulher, da descendência dessa mulher, da humanidade que virá através dessa mulher, mas a descendência dessa mulher, que é um homem chamado Jesus Cristo, ele vai pisar na sua cabeça, através da descendência dessa mulher que você enganou. Eu vou levantar um libertador que vai salvar o meu povo.
É um verso muito simples, mas por isso chamam de proto-evangelho, porque em 2 linhazinhas ele resume o plano da salvação, e como ele está em Gênesis, logo no comecinho de tudo, a gente consegue entender que Deus já tinha um plano para salvar a nossa vida. Essa verdade do plano da salvação, ela não é exposta para nós lá em João 3, que nós estamos lendo, e você pode voltar para lá. Aqui ele fica mais evidente, aqui fica mais explícito. Quando Jesus fala para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Jesus está simplesmente repetindo uma promessa que já tinha sido feita por Deus lá em Gênesis, só que dessa vez Jesus está sendo mais explícito, mais detalhista nessa revelação que ele traz. Então não é uma novidade, apesar de ser uma revelação, um mistério revelado, extraordinário, não era algo novo, mas Nicodemos, não sei se Nicodemos fez outra pergunta, na Bíblia não mostra ele falando mais, perguntando mais. Jesus aqui, ele termina a pregação dele e vai embora. Jesus quando fala também, a gente tem que calar um pouquinho também para ouvir. Mas Nicodemos, a partir desse momento, com essa revelação extraordinária de que o próprio Deus enviaria o seu Filho para morrer pela humanidade e que bastava que nós crêssemos nesse homem, nesse Filho enviado para sermos salvos, o que Nicodemos faz com isso? Exatamente, nada. Ele fez exatamente o que vocês fizeram. Ele se calou. Ele não falou nada. A gente não vai saber mais de Nicodemos até o capítulo 7 que eu falei para vocês. Se vocês quiserem, podem ir, eu não vou ler, mas vocês podem ir conferir. Capítulo 7, Nicodemos no Sinédrio, os fariseus começam a conspirar contra Jesus, querendo prender Jesus, e Nicodemos fala, poxa, mas a gente não pode prender um homem sem nem dar a ele o direito de falar. Mas ele não falou que se encontrou com Jesus, ele não falou nada além disso, ele só tentou defender ali, meio escondido, e não se ouve mais falar de Nicodemos. Até o capítulo 19, se não me engano, que é o momento em que Jesus morre. Jesus é crucificado, Jesus morre, e aí José de Arimateia, um homem rico também, muito conhecido, ele se expõe, ele fala, deixa eu pegar o corpo de Jesus, deixa eu fazer um velório para Jesus, ele se expõe como seguidor de Jesus. E quem acompanha José de Arimateia? Nicodemos. Nicodemos aparece 3 vezes para a gente. Ele vai aparecer no livro de João e são 3 vezes. Conversando com Jesus, tentando defender Jesus de uma forma mais ou menos, e depois, quando já não tinha mais como fazer nada com Jesus, porque Jesus tinha morrido. Ali ele se expõe. Depois desse último encontro de Nicodemos, em que ele faz ali o velório de Jesus, o enterro, o sepultamento de Jesus, a gente nem sabe mais o que aconteceu com Nicodemos. Eu não sei se a palavra que Jesus pregou para ele, que nós pregamos para tantas pessoas, e tantas pessoas se converteram e se convertem até hoje, eu não sei se essa palavra pregada pelo próprio Jesus conseguiu converter de fato o coração de Nicodemos. Espero que tenha. A palavra não deixa isso muito explícito, porque a partir daqui não fala mais nada. Eu oro a Deus para que Nicodemos tenha sido salvo, mas não sabemos. Essa palavra de Jesus foi pregada, Nicodemos guardou ela no coração. A gente consegue ver que essa palavra no coração de Nicodemos gerou algum tipo de transformação, porque antes era um cara que procurou Jesus escondido numa noite, mas tempos depois ele já tentou defender Jesus, e tempos depois, quando Jesus morreu, ele falou, quer saber? Deixa eles verem que eu estou ajudando esse homem aqui, deixa eles verem que eu estou enterrando, que eu estou fazendo sepultamento, gastando meu dinheiro, ungindo esse homem, deixa eles verem. Então, mesmo que a longo prazo, a palavra que foi pregada por Jesus para Nicodemos surtiu algum efeito, gerou uma mudança. Quando Jesus revela, quando Jesus libera uma palavra para a nossa vida, pode não acontecer da noite para o dia, mas mesmo no longo prazo, a palavra de Jesus tem poder para transformar. Essa é a vida de Nicodemos. Esse é o texto que nós pegamos de Nicodemos. Mas o título diz, Jesus, nós falamos de Jesus, o príncipe, nós falamos do príncipe, Nicodemos. E tem a adúltera, mas nós não falamos de adúltera.
Então, quero convidar vocês a irem para o capítulo 4, onde nós vamos ler mais um texto. Capítulo 4, verso 7, a gente vai ver o verso 7 até o 18, e depois vamos dar um salto lá para o verso 25 até o 29, para não ficar muito extenso a leitura. Do verso 7 até o 18. Os irmãos encontraram? Está ali na tela, você pode acompanhar comigo, eu vou ler aqui na Bíblia. Veio uma mulher de... Vocês lembram que eu falei de Samaria, né? Jesus era o quê? Jesus era judeu. Jesus era do Reino do Sul. Claro, não tinha aquela força, o Reino do Sul, o Reino do Norte nessa época, mas tinha cultura, tinha descendência. Jesus veio do Sul, Jesus veio do Reino de Judá. Essa mulher é de... E nós vimos que Samaria e Judá, o povo de Judá não se misturavam, não se davam, não se gostavam, se odiavam, tinham implicância um com o outro, e o povo de Judá, os judeus, achavam que o povo de Samaria era impuro. Por isso a gente vai ver tantas parábolas, tantos momentos em que eles não se dão, inclusive a parábola do bom samaritano. O judeu vai passando, vai deixando o cara ali ferido, ninguém olha para ele, aí surge um que ajuda. Quem é o cara que ajuda? O judeu ali, todo lascado no chão. O samaritano é o cara que é impuro, o cara que o cara que se perdeu, tem a religião oposta, deixou entrar a religião dos outros. Esse cara aí foi quem ajudou. Então vamos voltar para o texto. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta fonte tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Vocês entenderam esse versículo ou a gente vai ler de novo? Vamos ler de novo, só para frisar na cabeça? Verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. Jesus: se essa mulher tivesse um nome, seria? Joguei para vocês, para não fazer a piada, porque eu estou no microfone, tem live. Ficou na cabeça de vocês. Segue o texto. Não tenho marido. Verso 18, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A gente vai pular lá para o 25 e ler até o 29, enquanto vocês chegam lá, porque é pertinho, eu vou falar para vocês por que eu coloquei o nome adúltera ali. A Bíblia deixou claro que essa mulher é adúltera? Ela falou que tinha 5 maridos, teve 5 maridos e o que está agora não é dela. Esses 5 maridos, ela pode ter sido casada e eles morreram, pode ser, legal. Ou ela pode ter divorciado dos 5, pode ter morrido um, divorciou do outro, pode ser. No caso dela não ter divorciado, os maridos morreram, legal, tá bacana, segue. É só uma mulher que casou muito. Agora, quando ela fala que o outro marido que ela está agora não é, que Jesus revela que o marido que ela está agora não é dela, tem 2 possibilidades. Ou ela está com um cara que eles não casaram ainda, e isso é adultério, porque o cara não está casado. Ou o cara é de outra mulher, e ela está vivendo com o cara de outra mulher, e isso é adultério.
Então, ou ela se divorciou de 5 pessoas, ou de um entre os 5 maridos, ou ela está com um cara que nem é dela, isso já é adultério. Então, eu botei o nome adúltera, só isso. Vai fazer alguma diferença para o que a gente vai ler? Não, mas é só para explicar para o tema ficar bonitinho, beleza? O tema tem que ser bonito, gente. Vai botar no YouTube depois, não pode ser qualquer coisa, tem que chamar a atenção. Jesus, o príncipe e a adúltera. Fechou, explicado. Verso 25 até o 29. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Eu queria que vocês lessem de novo, porque vocês pareceram meio desempolgados. O verso 28. Deixou. Vocês estão desanimados ainda? 3, 2, 1. Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? A gente já falou um pouco da vida dessa mulher, não tem nem muito o que falar. Essa mulher, ela foi casada com 5 caras diferentes, a gente não sabe o que aconteceu entre eles, mas o que a gente sabe é que quando Jesus para nesse poço, já sabendo que essa mulher vai passar por ali, é na hora do almoço, hora sexta, meio-dia, sol a pino, lá em cima, aquele sol escaldante que só o pessoal dos Estados Unidos está conseguindo jogar naquele sol, Estados Unidos que não para de fazer sol nunca, a gente está assistindo o jogo 10 horas da noite, está fazendo sol. Jesus está lá parado, não era um horário que se pegava água, então ela estava indo num momento em que estava vazio, a gente passa a entender, mesmo que não esteja tão explícito, a gente consegue entender que era uma mulher que vivia meio que fugindo da aparência das pessoas, ela meio que se escondia porque as pessoas deviam julgar, deviam ou não deviam? Hoje a pessoa se separa 1, 2 vezes a gente julga, vai falar que com 5 a gente julga lendo a palavra, caraca, essa mulher casou com 5, um homem está com 6º, pelo amor de Deus, é a Gretchen, é a Ana Maria Braga. Vocês pensaram nesse nome, né? Eu sabia. Então, Jesus ele vai naquele ponto, sabendo que aquela mulher ia passar naquela hora, e por conta dessa mulher estar ali naquela hora, a gente entende que ela estava meio que fugindo das outras pessoas, de outras mulheres, de julgamentos que faziam. E aquela mulher, meus irmãos, a gente precisa comparar um pouquinho ela com Nicodemos, porque quando a gente fala de Nicodemos, a gente está falando de um homem extra classe, a gente está falando de um homem conhecedor da palavra, a gente está falando de um homem que conhecia toda a Bíblia daquela época, o Antigo Testamento, a lei, os profetas, ele sabia tudo, se você tinha uma dúvida, ele respondia, ele falava, ele sabia tudo, ele era o baita pregador, o pregador que vocês pensam da atualidade, que sabe tudo, ele era melhor, ele era o cara, ele fazia parte do Sinédrio, gente, quando tinha alguma causa, ele que resolvia, quando tinha uma causa ainda maior no grande Sinédrio, ele era chamado também para estar ali, meus irmãos, não era qualquer homem não, bota vive de volta no lugar, em nome de Jesus. Ele vive. Amém. Vou até sair de perto. Não vou derrubar esse... Me perdoe, Jesus. Onde é que eu estava? Fiquei nervoso. Nicodemos sabia de tudo. E a gente está falando de uma mulher que o nome dela nem é citado. Eu já falei isso aqui uma outra vez que eu preguei sobre isso. O nome dessa mulher não é citado, ela é conhecida como... É como se te chamassem de carioca. Foi lá Jesus, parou no aterro do Cocotá e chegou a carioca para falar com ele. Tá, mas quem é essa carioca? Talvez ela tenha, com tantos casamentos, ela deve ter casado com um cara conhecido. Não, nem o nome do cara é falado. Casou com 5 homens. Tá, mas e o que ela está agora? Também não importa, não. Não é nada, ainda casou com os caras pobres, casou errado. Então a gente vê que essa mulher... Quando a gente compara com Nicodemos, e a gente vai ver algumas semelhanças, nós vamos falar disso aqui, entre os dois, entre essas duas histórias, a gente vê que essa mulher ela não tinha padrão nenhum para estar ali naquela conversa.
Quantas pessoas não poderiam estar na frente de Jesus, tendo encontro a sós com Jesus, mas quem está diante dele, podendo fazer as perguntas mais extraordinárias, está aquela mulher. Não tem nome, os maridos não têm nome, casou com 5, o 6º também não importa, a mulher está indo pegar água, a mulher provavelmente não tinha nada. É essa mulher que está diante de Jesus. Jesus começa a conversar com ela. Jesus começa a atrair a atenção dela, da mesma forma que ele foi fazendo com Nicodemos. Ele vai levando aquela conversa, ele vai levando aquele diálogo. Ele vai vendo as intenções daquela mulher, ele vai vendo naquilo que ela se interessa, ele vai conversando com ela. E pelo amor de Deus, esqueçam a pregação do pastor René Kivitz. Tem um conhecimento extraordinário, muito maior do que o meu, mas o que ele fala desse capítulo aqui, desse verso, joga fora, meus irmãos. Se você não sabe, nem queira saber. É ruim. É feio, é pecaminoso. Então, Jesus começa a falar com essa mulher, ele começa a oferecer algo para essa mulher, a água da vida, a água que ela não vai precisar mais beber. Essa mulher está confusa, obviamente. Um cara chega para você, tu está indo buscar água, o cara fala que ele vai te dar água, a água da vida, que tu nunca mais vai sentir sede. Pô, você quer, claro, ela quer, ela pensa que é realmente uma água que ela não vai sentir sede, mas ela vai se aproximando, ela vai se interessando mais, Jesus vai cativando o coração dela, ela está ali com ele falando, até que Jesus solta uma das maiores, se não para mim, a maior revelação. Quando Jesus traz uma revelação para Nicodemos, essa revelação, como nós falamos, ela já tinha sido dada, Jesus apenas foi mais explícito. Agora, quando Jesus libera essa revelação para essa mulher, que não tinha valor nenhum, não sabia nada, não entendia nada, desculpa, mas para ler o texto, nessa época, é um pouco machista, tá? Então a mulher não tinha valor ali para nada disso. Jesus está falando com essa mulher. E o que Jesus fala para ela, a maior revelação de todas, é que Jesus está dizendo, pela primeira vez, que Ele é o próprio Deus. Jesus está revelando, eu sou esse Cristo que você está dizendo. Sabe que você falou que vai vir um Cristo aqui para salvar, para resgatar, para libertar? Sou eu. Agora, meus irmãos, a gente vai entrar um pouco na semelhança, mas uma última coisa, quando você lê o texto de Jesus com Nicodemos sobre essa ótica, você percebe que parece que Jesus está tentando arrancar algo mais de Nicodemos. A conversa de Jesus fica muito na beira também dele revelar quem ele é. Ele fica, o Filho, Deus vai enviar o seu Filho para salvar. Se você crê no Filho, porque o Filho vai libertar, o Filho não veio para julgar, o Filho veio para salvar, o Filho veio para libertar. Mas faltou uma pergunta para Nicodemos: quem é o Filho? O homem que sabia de tudo, ele não conseguiu fazer uma pergunta que Jesus estava quase jogando na cara dele. Essa revelação extraordinária poderia ser para o grande Nicodemos. Mas essa revelação tão extraordinária foi dada para uma mulher, que nem o nome a gente sabe. A samaritana, que era inimiga dos judeus. A samaritana, que os judeus tinham preconceito. Quando os discípulos chegam, eles questionam a mulher porque ela era uma mulher. Jesus, você está falando com uma mulher? Já não era certo isso. A mulher era samaritana. A mulher ainda era casada, foi casada com 5 caras. A mulher estava num outro casamento, a gente assume aqui que era pelo menos divorciada. No perfil dessa mulher, você vai colocar divorciada, adúltera, promíscua. Olha para quem Jesus liberou a maior revelação de todas. Não foi para o grande pastor, né, com perdão do termo, não foi para o grande pastor Nicodemos, o reverendo Nicodemos, não Augusto Nicodemos, pelo amor de Deus. Foi para uma mulher desconhecida que você não sabe nem o nome. Meus irmãos, essa mulher demonstra um interesse por conhecer de Cristo. E agora vamos à semelhança que tem esses dois. Porque a maneira como Jesus se apresenta para os dois, a maneira como Jesus constrói esse encontro, esse momento, acontece igual para os dois. Ah, não, mas Jesus fez porque era Nicodemos, era um fariseu. Ah, não, Jesus fez porque era uma mulher, ele ficou com pena da mulher. Vamos ver como é que Jesus se apresenta para os dois. Primeiro, Jesus
ele se assegura de que nas duas situações só tem ele e a pessoa que ele está conversando. As outras pessoas que se escandalizariam com aquele encontro, Jesus faz questão de tirar. No caso de Nicodemos, é na calada da noite, sem mestre da lei, sem outros fariseus, sem saduceus, sem escriba, sem outras pessoas, é escondido, é Nicodemos e Jesus. No caso da mulher samaritana, Jesus faz questão que os discípulos saiam. Ora, mas os discípulos que andavam com Jesus Cristo, Jesus fala, vai arrumar comida, deixa que eu fico aqui. Ele faz questão de estar sozinho no ambiente para conversar com aquela mulher, porque aqueles homens iam se escandalizar. Quantas pessoas Deus não tem tentado tirar da sua vida para se encontrar com você, mas você faz questão de mantê-las por perto, e isso tem te afastado de ter um verdadeiro encontro com Ele. Ah não, mas ele é um grande pastor, ele é uma grande referência, ele é um discípulo. Jesus tirou os próprios discípulos, que ele ensinava. Era necessário que houvesse um momento a sós, de Nicodemos com Jesus, de Jesus com a samaritana. É necessário que tenha um momento a sós de você com Deus. Às vezes não é o seu marido que vai estar lá, nem a sua esposa, nem o seu filho, nem seu pai, nem sua mãe. É você e Jesus Cristo. É ali que ele se apresenta, é ali que ele te encontra. Jesus não mudou porque era um homem ou porque era uma mulher, Jesus não mudou porque era rico e o outro era pobre, porque um tinha um casamento perfeito e o outro tinha 5 casamentos arruinados e já estava indo para o 6º. Jesus não pensou em nada disso, ele pensou, eu preciso de um tempo a sós com essa pessoa. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes Deus não tira algumas pessoas, e não digo para sempre da sua vida, mas em momentos, Deus vai organizando todo o seu dia, e esse compromisso, o dentista teve que desmarcar, e o filme, o cinema pegou fogo, não sei o que, a televisão estragou, mas tudo dá errado no seu dia, e a única coisa que você tem para fazer é dobrar o seu joelho e falar, Senhor, sou eu e você agora, mas a gente arruma um outro jeito de ocupar o nosso dia, de trazer outras pessoas para perto, pessoas que se escandalizam com a nossa comunhão com Deus. A gente tem que pregar o Evangelho, a gente tem que se envolver com as pessoas, com a galera que está lá fora, mas quando Deus quer te encontrar, é com pessoas que Ele escolheu, e não com aquelas que vão se escandalizar com aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Deus quer te encontrar no secreto. Outra semelhança que nós encontramos entre as duas histórias, é que Jesus ele vai observando o interesse daquela pessoa que Ele encontrou. Ele faz isso com Nicodemos, ele vai vendo o que Nicodemos está perguntando, o que Nicodemos faz, o que Nicodemos quer, o que ele está entendendo, não entendendo, ele vai vendo até onde Nicodemos quer chegar. Ele faz a mesma coisa com a mulher, ele vai fazendo algumas perguntas que vão instigando aquelas pessoas. Eu tenho a água da vida para te entregar, tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, e aí Jesus vai instigando aquela pessoa, vai criando interesse naquela pessoa, e aquelas pessoas, Jesus vai observando como é que elas reagem com aquele interesse que Ele vai criando, até onde elas permitem que Jesus chegue. Quantas vezes Jesus não tem tentado inspirar algo de você, trazer para o seu coração algo importante, mas você fecha os seus olhos, você ignora totalmente. Jesus tem tentado falar contigo, Jesus tem tentado criar um relacionamento contigo, mas você chega na igreja, quando você lê a sua Bíblia, você está pensando em outra coisa, você lê num burburinho, e acabou de ler o capítulo, ou você vem para a igreja, está com a sua cabeça lá em outro lugar, e Deus está tentando ver aquele interesse que tem no seu coração, mas não tem nada, porque você está vazio. Quando Jesus te encontra, meu querido, Ele está de olho no teu coração, naquilo que você tem sentido interesse por Ele. Jesus olha para o seu coração, vendo o que você se interessa nele. E esse interesse, quem cria, é Ele. Ele está falando contigo, meu irmão. Você precisa responder a voz dEle. Você precisa responder, Senhor, fala comigo. Eu estou te ouvindo, fala mais. Você tem que nascer de novo, mas como assim, Senhor? O que é nascer de novo? Pergunta. Mas eu não entendi esse versículo, lê outro, tenta entender.
Ah, não, mas a água da vida eterna, não entendi, fala de novo, Senhor, eu quero mais. Ele quer ver o seu interesse por aquilo que Ele tem te mostrado. A terceira coisa que eu vejo de semelhança entre esses dois encontros é que Jesus revela os seus mistérios. Para Nicodemos, foi o plano da salvação. Para a mulher samaritana, era que Ele era o próprio Deus. Ele era o eu sou. Deus tem uma revelação para a sua vida. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem algo para te contar que Ele não vai contar para mais ninguém. Deus tem algo para te contar que vai fortalecer a sua vida. Deus tem algo para fazer em você, tem algo para te revelar que ninguém mais vai ter acesso, só você, porque Ele quer te colocar em patamares mais altos diante dEle. Meus irmãos, essa mulher samaritana, ela ficou mais importante do que o próprio nome dela. O que ela fez, o que ela ouviu, foi mais importante do que quem ela era. Nicodemos foi o contrário. Nicodemos ouviu e era um grande homem. Onde você falava o nome de Nicodemos, as pessoas conheciam, mas aquilo que Deus revelou a ele ficou guardado no coração dele. A mulher, ninguém nem sabia o nome, mas aquilo que Deus falou, diversas pessoas foram alcançadas por aquela palavra, inclusive eu e você. E aí tiveram essas semelhanças. Jesus prepara o ambiente para nos encontrar, para encontrar as pessoas que Ele quer estar ali. Ele tira as pessoas que não vão ajudar nesse encontro. Ele olha para o seu interesse, Ele olha para aquilo que tem te interessado na sua conversa com Ele, no seu relacionamento, e Ele revela para nós. Ele revela algo para nós. Mas existem algumas diferenças entre Nicodemos e a mulher samaritana, e eu não estou falando da condição financeira, eu não estou falando do status social, eu não estou falando de um relacionamento perfeito, de um casamento perfeito, eu não estou falando do nível de conhecimento, que Nicodemos era mais inteligente, mais esperto, eu não estou falando do sexo, que um era homem e o outro era mulher, eu não estou falando dessa diferença, eu estou falando que a diferença que importa nesse texto entre os dois é que um teve uma atitude que o outro não teve. Nicodemos reteve aquela palavra e na sua dúvida, ele se calou e demorou anos digerindo aquela palavra até que de alguma forma se colocasse exposto na vida dele. Mas aquela mulher, ela não reteve nada. Aquela mulher, na hora em que ela recebe aquela revelação, naquele momento que ela tem um encontro com Jesus Cristo, ela larga tudo. Ela vai até a sua cidade, ela vai pregar Jesus Cristo, ela vai falar para aqueles homens, aquelas mulheres que antes julgavam ela vai falar, eu encontrei o Messias. Ela toma uma atitude. Nicodemos guardou a palavra para si e se escondeu até a morte de Jesus. Meus irmãos, imagina Nicodemos com tamanho conhecimento, potencial, se ele andasse do lado de Jesus, a grandeza que ele não ia ter. Meu Deus, um homem preparado, no Sinédrio, dirigindo lá as sinagogas. Imagina o que Nicodemos não seria capaz de fazer com as igrejas de Jesus. Meus irmãos, ia ser imparável. Mas ele guardou. Ele só foi mostrar o relacionamento que ele tinha, ele só foi revelar o conhecimento, o relacionamento que ele tinha com Cristo, depois que Jesus morreu. Ele perdeu a oportunidade de viver 3 anos maravilhosos com Jesus. Ele perdeu a oportunidade de adquirir conhecimento, com o próprio conhecimento. O próprio Deus falando para ele todas as coisas. Esse homem desperdiçou 3 anos longe de Jesus e se revelou, ou pelo menos próximo disso, como um admirador, como um seguidor, depois que Jesus morreu. É claro, Jesus ressuscitou, mas Jesus também não ficou tanto tempo ali. Jesus já subiu para o céu. Vai, igreja, toca o barco, está com vocês. E Nicodemos? Atos, a gente não vê Nicodemos. Nas cartas de Paulo, a gente não vê Nicodemos. De Pedro, de Tiago, de João, a gente não vê Nicodemos. Não sei o que aconteceu com ele.
guardou a palavra que Jesus tinha dado para ele até a morte de Jesus. Mas já a samaritana, meus irmãos, ela foi contar de Jesus para a cidade dela. Os homens daquela cidade chegaram até Jesus e pediram para ele ficar mais 2 dias. Fica mais. Você é maravilhoso. Ela pregou Jesus, eles foram lá, conheceram Jesus. Jesus, você é maravilhoso. Fica mais um tempo com a gente, mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias, fica com a gente. E cada segundo daqueles dias que Jesus esteve ali, aquela mulher estava com ele. Onde está isso, Mateus? Não está explícito, mas eu vou te mostrar. Vamos lá. Cadê? Versículo 40 do capítulo 4. Vou ler o 39 também. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Verso 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Verso 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Verso 42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e conhecemos verdadeiramente que ele é o Cristo. Depois desses 2 dias, os homens voltaram naquela mulher para falar: a gente já não está mais aqui por conta de você, a gente conheceu ele. Depois desses 2 dias, a mulher continuou na presença do Senhor, a ponto de ser encontrada por aqueles homens. Aquela mulher que vivia escondida, saía debaixo de um sol torrante para pegar água. Agora essa mulher não tinha mais medo. Onde estava a multidão cercando Jesus, ela estava ali. Era um fácil acesso para encontrar aquela mulher que antes era motivo de vergonha, mas agora está sendo honrada, porque ela pregou a palavra de Deus. Nicodemos desperdiçou 3 anos. Essa mulher teve 2 dias do lado de Jesus, ela ficou do lado dele cada segundo. Ela aproveitou aquele momento. A gente também não vai saber mais o que aconteceu com ela depois, mas ela ficou até o fim. Ela não abandonou. Outra coisa dessa mulher, lembra quando Jesus promete a ela aquela conversa da água, da vida, a água viva? Jesus fala: me dá de beber. Ela fala que ele é judeu, e ele fala: eu tenho uma água para te oferecer, a água da vida. E ela fala: você não tem o que tirar a água. Volta lá no verso, qual é o verso que eles estão tendo essa conversa? 14? É no 14 que eu quero. E aí Jesus diz para ela: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está oferecendo uma água da vida, e diz que quem beber daquela água não vai mais ter sede, e que dessa pessoa vai fluir águas de vida eterna, né? Vai jorrar a água da vida eterna, vai jorrar a vida eterna de dentro dessa pessoa. Agora vai comigo, por favor, lá no verso 28, quando Jesus acaba de revelar para essa mulher: eu sou esse Cristo. A mulher deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens. Sabe o que aquela mulher foi fazer ali naquele poço? Pegar água. Só que essa mulher, na hora de voltar, ela não leva água com ela, porque ela já não tem nem mais sede, porque a água foi oferecida a ela. Então Jesus dá a ela aquilo que a água prometia: você não vai mais ter sede. Aquela água que ela foi buscar ficou para trás, e dentro dela jorrou vida eterna, porque ela regressa à sua cidade, prega a palavra e conquista para Cristo a vida de diversos homens e mulheres. Quando Jesus fala, ele não mente. Quando Jesus fala, acontece. A sede daquela mulher acabou a ponto dela esquecer a água num sol de meio-dia. E através daquilo que saiu dela, vidas foram resgatadas para a eternidade. Essa mesma proposta é feita para você essa noite. Assembleiano,
pentecostal da toalha. Essa proposta é feita para você. Quem vai ser você diante dessa proposta? Nicodemos vai guardar no seu coração, vai esperar o tempo passar, vai esperar a oportunidade acabar, ou você vai fazer como essa mulher e aproveitar cada segundo da sua vida? Você vai tomar dessa água que foi oferecida para você e não ter mais sede das coisas desse mundo? A televisão, a internet já não vai mais te encher, porque você é saciado apenas com a presença dele, e através da sua vida vão fluir rios de água viva. Como eu disse, meus irmãos, a gente não sabe, não tem como afirmar se Nicodemos se batizou, que era a proposta de Jesus. Jesus propõe para essa mulher a água viva, ela toma a água viva. Jesus propõe para Nicodemos ser batizado na água, no Espírito, ser batizado nas águas, arrependimento. Não sei se aconteceu com Nicodemos. No que a gente lê, não aparece nada. Mas ele faz o convite para você. E diante de Cristo, quando ele se apresenta para a gente, todas as nossas diferenças são equalizadas. O rico e o pobre estão no mesmo patamar. O santo, nosso santo que vivemos pecando, e o profano que também vive pecando, são colocados no mesmo lugar. O homem e a mulher, quando Jesus se apresenta, são colocados no mesmo lugar. O casamento perfeito e o casamento arruinado são colocados no mesmo lugar. Deus cria o mesmo ambiente, não importa de onde você veio, não importa o que aconteceu com você, quando Ele quer se apresentar, Ele coloca todos sobre as mesmas circunstâncias, Ele equaliza tudo e todos, para nos dar livre acesso à presença dEle. Eu não sei se falaram para você que porque você não é cristão, você não pode ter um encontro com Deus. Esquece isso, Ele te trouxe aqui para se apresentar e se encontrar contigo. Eu não sei se falaram para você ao longo da sua vida que você era burro, que você era intelectualmente defasado, porque você veio de uma região ou de uma época em que o ensino não era muito bom compartilhado, mas Deus ainda olha para aquilo que você se interessa, o desejo que Ele tem semeado no seu coração, Ele tem plantado para ver o seu interesse. Esquece que você não sabe, esquece que você é incapaz, porque assim como aquela mulher samaritana talvez não sabesse de nada, Ele capacitou aquela mulher para pregar aquela cidade. O que falaram para você são só palavras, mas o que Deus escreveu para a sua vida permanecerá para sempre. E por último, eu não sei o que falaram do seu casamento, eu não sei o que falaram da sua família. Você tem uma família arruinada, você se divorciou, você não tem mais direito, você não tem mais acesso, o seu ministério está arruinado, você pecou, você caiu, não tem uma chance para você, você perdeu a oportunidade. Não acredite nisso, porque Deus tem uma revelação para a sua vida. Talvez tenham te impedido de tantas formas, te diminuindo, mas eu creio num Deus que se revelou para uma divorciada ou adúltera, uma mulher numa época que não tinha valor, uma mulher que vivia escondida. Jesus a encontrou. É nesse Deus que eu creio num Deus que tem parte com aqueles que são desprezados. Muitas vezes na nossa vida, você pode ficar de pé, nós somos desprezados por onde nós passamos. Na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, e eu não quero nem saber o motivo do porquê te desprezam, seja porque você acredita em Cristo Jesus, seja porque você tem uma família cristã, seja porque você não estudou nas melhores escolas e faculdades, ou porque você não tem um nível financeiro muito alto. Não me importa, o que eu sei é que diante da presença do Senhor, tudo é equalizado.
a revelação que Nicodemos recebeu, a revelação que a samaritana recebeu poderia ser dada para Nicodemos. O que faltou em Nicodemos foi a atitude. Revelações maiores do que essa para a sua vida, Deus quer te dar. Só falta atitude para você. Só te falta atitude. Você divorciou quantas vezes? 1, 2, essa mulher divorciou 5 pelo menos. Né? 5 casamentos arruinados. Vergonha entre a cidade inteira. Jesus ressignificou a vida dessa mulher. O que Ele não pode fazer por você? Falaram que o seu casamento terminou, Ele restaura, não tem problema. Mas não tem chance para o meu casamento, é fim, acabou, não tem problema, Ele restaura a sua vida. Ah não, mas é um pecado que não tem perdão, Ele te perdoa. Ele te perdoa, meu irmão. Não precisa acreditar no que eu estou falando não, chega na sua casa, dobra o seu joelho, fala com Ele, Senhor, ainda tem chance para mim. Mas eu falhei tantas vezes, eu sei, eu também, todos nós falhamos. Mas para todos, Jesus restaura a vida. E hoje é um dia de reconciliação, hoje é um dia de cruz, hoje é um dia de relembrarmos aquilo que nos equaliza. Essa noite, o mais santo desse lugar, que fez jejum a semana inteira, que orou a semana inteira, vai sentar na mesma mesa que você, que chegou aqui perdido. Diante daquela cruz, que simboliza a restauração, o sacrifício que Jesus fez na nossa vida, Ele equaliza todos aqui. Não tem maior nem menor, só existem aqueles que foram alcançados por Ele. Se você chegou aqui achando que estava perdido, meu irmão, põe a mão no seu coração. E eu vou te falar algo muito complexo, muito complexo. Abra sua cabeça para entender agora. Jesus te ama. Isso é muito complexo? Vai para casa e pensa nisso. Jesus te ama. E quanto mais você pensar, mais você vai perceber que isso é muito complexo. Mas a verdade é que Ele te ama. E onde há o amor, ali há perdão. Seja abençoado em nome de Jesus.